Quem foi a Portugal perdeu o local? Talvez, mas pode também ter encontrado algumas dicas de leitura muito boas. Olá malta, sejam bem-vindos ao Admirável Mundo Livro, este seu vídeo, programa de YouTube dedicado à leitura e ao que há de melhor em nossa literatura. E esta semana nós temos uma grande lista para vocês dos 5 livros mais gira da literatura portuguesa. Vamos combinar uma coisa? A gente chega no final sem fazer essa palhaçada de novo, pode ser? Bom, como vocês já sacaram pela introdução, hoje é dia de lista no Mundo Livre. Nós vamos falar hoje sobre 5 romances de autores portugueses contemporâneos que vocês podem não ter ainda tido contato ou conhecimento. Para isso a gente fez uma lista privilegiando lançamentos recentes de nomes um pouco menos estabelecidos junto ao público brasileiro. Mas antes de começarmos, aquele lembrete amigo de sempre, tem vídeo aqui no canal sobre vários temas, vários escritores, tem resenha, tem lista, tem micro-ensaios. Se você gostar, dê o seu joinha, compartilhe o conteúdo e considere assinar o canal. Muito obrigado, vamos ao vídeo. Logo no começo do seu romance Hoje Estarás Comigo no Paraíso, o escritor Bruno Vieira Amaral faz um breve comentário, aparentemente colateral, mas que dá o tom do que o leitor pode vir a esperar de seu livro a partir dali. Ele comenta que certa vez, quando era jovem, leu Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques, e decepcionou-se por o livro ser tão curto. Ao mesmo tempo, ele também chega à conclusão de que ele tem uma história parecida com aquela para contar, mas que ela não tem nada tão épico ou heróico ou mesmo definitivo que possa ser plasmado naquela prosa magistral de Gabriel Garcia Marques. Então, está aí uma pista de uma das inspirações para esse livro e até mesmo para a própria estrutura do livro, dado que Hoje Estarás Comigo no Paraíso é um relato no qual Bruno Vieira Amaral, ele próprio, narrador, personagem com o próprio nome do livro, recupera o assassinato de um primo, João Jorge, ocorrido quando Bruno, o autor barra narrador, tinha apenas 8 anos de idade e não era velho ainda o bastante para guardar muitos detalhes do que aconteceu. João Jorge, esse primo que ocupa o centro da narrativa, é um jovem enérgico, voluntarioso e de uma rebeldia beirando a marginalidade, que é morto aos 21 anos de idade, e os boatos que correm a respeito após o incidente dizem que ele foi basicamente estripado com uma faca que havia levado para tentar roubar alguns porcos, quando foi flagrado pelo dono desses porcos e assassinado em pleno ato de abigeato. O livro não é apenas uma longa e tortuosa tentativa de estabelecer com alguma certeza os fatos relacionados ao crime, mas também reconstituir a vida, muito breve, mas muito intensa, desse jovem. Ele também vai e volta ao passado e faz longas digressões para tratar um pouco da história de sua família na vila de Barreiro, que é uma cidade que fica diante de Lisboa, mas do outro lado do Tejo. Além de recuperar a atmosfera da vida nessa vila, ele também reconstitui um pouco da história de sua família e dos laços que ela tem com a África colonial, local onde nasceu o avô do narrador e mesmo o próprio João Jorge, que nasceu e depois foi retornado com a família para Portugal muito cedo. Para isso, Bruno entrevista familiares, examina recortes de jornal, tenta encontrar documentos, e a cada novo passo dessa investigação, ele vai percebendo que ele são cada vez mais dúvidas a cada passo do caminho. Foi mesmo um abigeato o motivo da morte de João Jorge, ou talvez haja por trás também uma relação extraconjugal com a mulher do homem que o matou? Aliás, quem foi esse homem? Estava sozinho? Chegou aí a julgamento? São perguntas que o narrador sequer tem resposta num primeiro momento e que a cada vez que consegue responder parcialmente uma, abrem-se novas questões no horizonte. Nesse sentido, embora ele cite textualmente o Crônica de uma Morte Anunciada de Garcia Marques, percebe-se que esse livro tem muito mais a ver, por exemplo, com um outro romance recente chamado HHHH, de Laurent Binet, uma reconstituição em forma de romance histórico misturado com um ensaio histórico sobre o bem-sucedido atentado que matou em 1942 o administrador nazista da Boêmia, Reinhard Heydrich. Os dois romances trazem os autores como personagens da narrativa, partilhando com o leitor honestamente todos os percalços e todas as dificuldades que eles estão encontrando pelo caminho para
conseguir fazer uma história única e romanesca a respeito de um fato que tem mais de uma versão e mais de um ponto cego pelo qual ele não pode, digamos assim, transitar, a não ser utilizando alguns recursos de ficção. A prosa de Bruno Vieira Amaral, que estreou já vencendo o prêmio José Saramago em 2013, é ponderada, é lenta, é reflexiva, dado que o seu texto ele não é simplesmente uma ferramenta para a narrativa, ele é um veículo de investigação e de compreensão de uma realidade que ele tenta construir à medida que a vai compreendendo. Neste romance, com o qual venceu o prêmio Leia em 2013, a autora Gabriela Ruivo Trindade monta um épico íntimo sobre a história de uma família e as suas relações com o cenário político de Portugal ao longo de praticamente 100 anos, centrando-se na figura de um protagonista ausente, João José Mariano Serrão, que muitas vezes é referido como tio Mariano, ou apenas como Serrão em algumas outras oportunidades. É uma espécie de solteirão, generoso, maior que a vida, um homem que teve muita importância nessa cidade de Estremoz, onde a história se passa, e que esteve envolvido com boa parte do crescimento dessa cidade na primeira metade do século XX, metendo-se em vários negócios e empreendimentos que ajudaram a pequena comunidade a, de alguma forma, se tornar uma cidade mais próspera. O romance é montado como uma sequência de 5 capítulos em que, a cada um deles, uma voz narrativa em primeira pessoa não apenas narra elementos das suas circunstâncias. A maioria desses capítulos, inclusive, são centrados numa espécie de único momento definidor e a partir dali vão e vêm no tempo, entre outras coisas para contar a história dessa família, e sempre no centro dela há esse protagonista misterioso e que vai sendo construído pela lembrança de seus familiares. Embora ele precise se exilar na África por motivos de desavenças políticas com o então nascente salazarismo, ele depois retorna, perde muito da sua fortuna, mas ainda tem recursos o suficientes para ajudar a criar a maioria dos seus sobrinhos, dado que ele próprio não tem filhos. A primeira e a segunda parte da história são narrados por 2 desses sobrinhos, os irmãos José e Lídia, 2 órfãos que têm no tio Mariano uma figura paterna ao longo da maioria da sua infância. A terceira parte já pula para os anos 1970 para enfocar a figura de Alberto, um outro primo desses 2, que em uma manifestação política recebe um tiro e acaba ficando paraplégico. A quarta voz narrativa é sustentada pela mãe desses 2 irmãos, José e Lídia, e é uma mulher que se preocupa muito com o fato de que seu filho, José, médico formado, embarcou com o exército português para os estertores da aventura colonial na Guerra de Angola. A quinta voz é a Diana, uma jovem que, nascida na pobreza, filha de uma mulher que se prostituía, acaba precisando também ela se prostituir, mas que acaba conhecendo Mariano na juventude, ali na primeira metade do século XX, apaixona-se por ele apaixona-se por ela, mas o relacionamento de ambos não consegue florescer. A última seção do livro é aquela em que finalmente Mariano tem voz. É um diário mantido por ele entre o fim dos anos 1920 e o início dos anos 1930, durante os seus anos de exílio na África, e que de alguma forma oferece finalmente a visão daquele personagem sobre o qual tanto se ouviu falar e o quanto ele tem a acrescentar em algumas dessas narrativas que versaram todas em volta dele. É um mosaico de informações dispersas ao longo de todas essas vozes que ajuda a montar o panorama dessa família economicamente falida, centrada em volta desse homem, ao mesmo tempo num aceno para uma certa ideia clássica de finalidade trágica. O final desse homem é um final simples, sem muita sombra da antiga glória. A prosa de Gabriela Ruivo Trindade é segura, tem mão firme, o livro é muito bem escrito, mas existe uma escolha no final que eu achei bem estranha e que me incomodou até bastante. É o fato de que os últimos elementos que compõem esse livro são 2 epílogos escritos pela autora, no qual ela explica que o personagem principal, Serrão, Mariano Serrão, ele é inspirado num tio de verdade da autora, e aí
segue-se no final uma espécie de pequeno ensaio biográfico do personagem de verdade que inspirou o romance. Não sei a vocês, entendo talvez que haja um elemento sentimental bastante forte para esse tipo de escolha, mas a mim como leitor ficou parecendo aqueles finais toscos de telefilme americano em que começa a aparecer uma biografiazinha do personagem com uma fotinho de quem ele foi, diferentemente do ator que você acompanhou até ali. Abstraída essa escolha, a prosa segura e a engenhosidade da estrutura do romance garantem uma leitura muito interessante. Vamos Comprar um Poeta, do escritor Alfonso Cruz, é uma bela e impactante novela muito curta que lida com uma oposição alegórica entre a funcionalidade e a beleza do inútil e que faz o casamento um tanto surpreendente entre dois gêneros literários que não costumam conversar muito bem. A fábula, com seu caráter alegórico de lições importantes sobre temas e elementos do presente, e a distopia, que é um alerta a respeito dos perigos de manter no presente determinado curso de ação que pode vir a dar muito errado mais adiante no futuro. E ao contrário do que se poderia esperar, o casamento entre esses dois gêneros nesse exemplar específico funciona. Afonso Cruz é uma das figuras mais polivalentes do atual cenário cultural português. Ele não apenas é escritor, como é poeta, é músico, colunista de imprensa, ilustrador e diretor de curtas de animação. Neste livro, Vamos Comprar o Poeta, ele narra um mundo que basicamente se tornou uma espécie de sonho molhado do Partido Novo. Todas as coisas têm um preço, todas as coisas têm um valor, o dinheiro é a finalidade última de praticamente todos os elementos da vida e uma mentalidade extremamente pragmática transformou a arte e a beleza e os critérios estéticos em questões de distração ou mesmo em elementos completamente apartados da vida cotidiana. Nesse cenário distópico, a funcionalidade e o lucro são a medida de todas as coisas. E mesmo qualquer objeto utilizado no cotidiano, desde utensílios de cozinha até as próprias roupas do corpo, lençóis, tudo basicamente tem espaço para ser patrocinado por alguma marca de produto ou serviço. Afonso Cruz não deixa muito claro há quanto tempo o mundo se tornou esse panorama que ele descreve, mas já faz tempo bastante para que várias coisas tenham se tornado naturalizadas a ponto de interferir mesmo na linguagem cotidiana. As pessoas não têm mais nomes, elas têm números. A maioria dos diálogos e das declarações abdica de aproximações vagas, tentando, em vez disso, estimativas razoavelmente precisas. Ninguém mais levanta a mão, por exemplo. Quando alguém fala que alguém levanta a mão, ele tenta estimar mais ou menos quantos centímetros acima da cabeça. As próprias imagens e figuras de linguagem, além de estabelecer esse caráter extremamente concreto e preciso, foram sendo também gradativamente transformadas ao ponto de que a maioria das metáforas e das imagens utilizadas na linguagem cotidiana fazem referência a jargões do mercado financeiro. Nesse mundo de utilitarismo radical, o que sobraria aos artistas a não ser ver-se transformados em bichinhos de estimação? Esse é o ponto que leva o livro a se chamar Vamos Comprar um Poeta. A história é narrada em primeira pessoa por uma jovem de uma família bem estabelecida. A mãe é dona de casa, o pai é executivo de uma fábrica, portanto eles têm um status o suficiente para que possam comprar um artista como animal de estimação. Entre outras coisas, eles escolhem um poeta porque, de acordo com o próprio vendedor, os artistas plásticos, os pintores, eles fazem muita sujeira derramando tinta pelo chão. Tratada num primeiro momento como uma extravagância, que também é símbolo de status, a presença do poeta nessa casa, com o seu ar distraído, olhando para as coisas como se não as entendesse, e lá de vez em quando parindo algum verso que parece absolutamente aleatório, vai gradativamente erodindo esse bem azeitado universo técnico e tecnicista que fazia parte do cotidiano dessa família. A prosa é a grande responsável pelo bem-sucedido casamento entre a distopia e a fábula, dado que ela é narrada em primeira pessoa pelo ponto de vista dessa garota, que é alguém que
É jovem o bastante para ter crescido nesse universo sem que nada ali chame de fato a atenção como anormal, irregular ou mesmo estranho. Algo que para o leitor será estranho, para ela é naturalizado. O que faz com que o tom distópico amenize-se a ponto de a fábula poder entremear-se com ele de forma eficiente. Porém, aqui nesse livro também há uma escolha final que este seu leitor em particular estranhou bastante. A história é curta, uma novela bem concisa, e ao final dela existe uma espécie de ensaio, que também é uma espécie de manifesto, e que, colocado nesse livro, no qual a simples presença da poesia não precisa de explicação para o seu poder transformador, parece muito estranho quando você tem um ensaio militante que tenta explicar tudo que você leu. Mas ainda assim, até esse ponto, o livro é bem interessante. Número 2! Certa noite, numa casa suntuosa da Inglaterra, uma mulher acorda em um quarto estranho, sentindo dores físicas, sem saber onde está e que aposento é aquele. É atendida naquele momento por um homem que se apresenta como Alain e que diz ser marido dela. Ela não tem nenhuma lembrança dele. Tanto Alain, um suposto autodeclarado marido, quanto Emily, uma mulher que é a governanta dessa casa suntuosa, mas meio degradada, tentam convencê-la, enquanto tratam dela, que ela é a dona da casa, casada com o proprietário Alain, e que se machucou durante um passeio a uma cascata nas proximidades, onde ela tentou atravessar as águas da cascata, tropeçou nas pedras escorregadias e teve ali alguns ferimentos. Na narrativa apresentada por Alain e Emily, Karen foi uma estudante de literatura que apaixonou-se por Alain, um aristocrata arruinado, também escritor, depois de ter lido o seu primeiro livro, um livro de contos. Muito apaixonados, ambos se casaram e mudaram-se quase que automaticamente para essa casa que fica em Northumberland, no interior da Inglaterra. O problema é que Karen tem lembranças muito nítidas de ser uma mulher solteira residente em Londres e aspirante a pintora, e não a crítica literária. Aos poucos, essa confusão vai dando lugar a uma certa paranoia no momento em que Karen está sempre com a impressão de que, por mais amigáveis que todos à sua volta, e são poucos, não apenas a governanta e o marido, mas também uma moça da vila próxima que vai de vez em quando para ajudar na limpeza, todos esses parecem ter com ela uma relação muito educada, muito deferente, mas sob a qual existe um fundo de ameaça. Essa paranoia vai ditando a Karen a impressão de que não apenas ela não é essa mulher que todos chamam de Karen, como ela pode ser uma vítima aleatória escolhida para substituí-la depois de algum evento traumático e um tanto suspeito. Embora esse tipo de enredo seja basicamente bastante comum na literatura e no cinema, sendo um molde para vários tipos de narrativas semelhantes que vão desde a sucessora de Carolina Nabucco ou Rebecca, a Mulher Inesquecível, de Daphne du Maurier, até mesmo Antes de Dormir, um romance recente que foi publicado, também virou filme há alguns anos. A narrativa também claramente bebe na atmosfera de suspense de filmes de Hitchcock ou dos romances policiais de William Irish, que é citado inclusive na própria narrativa e que era o pseudônimo com o qual escrevia o clássico autor policial Cornell Woolrich. Karen, entretanto, é um romance que acumula todas essas referências e de algum modo consegue apresentar um twist nesse conjunto, porque rejeita as categorizações fáceis, ao contrário da maioria desses outros livros e filmes em que esse mote inicial é seguido por uma revelação cada vez mais perturbadora. Aqui ela não está muito interessada nas respostas, e sim na manutenção da atmosfera. A história é narrada em capítulos muito curtos, muito concisos, com uma prosa ao mesmo tempo direta, com muitos episódios de elipses e de subentendidos, menos atenta aos fatos e mais a essa sensação constante de confusão, de perigo, de mal-entendidos o tempo todo. Com este livro muito curto, a autora Ana Teresa Pereira se tornou a primeira mulher a vencer o Prêmio Oceanos. Ela também é uma figura razoavelmente peculiar no panorama cultural português, uma vez que ela é como uma versão um pouco diluída de Helena Ferrante, não na sua obra, mas no fato de que ela não dá mais entrevistas,
não participa de sessões públicas, não participa do mundo literário, é uma pessoa mais reclusa. Porém, como ela assina com o próprio nome, algumas fotos de juventude dela estão disponíveis, são facilmente encontradas, ao contrário de Helena Ferrante, cuja identidade permanece ainda alvo de questionamento por se tratar de um pseudônimo. Neste livro, ela cria uma espécie de thriller pós-moderno em que a atmosfera é mais importante do que as respostas. Nascido em Luanda, mas criado a maior parte da vida em Portugal, Ricardo Adolfo é um dos autores de maior impacto de sua geração. Ele não apenas recebeu já muitos prêmios, como já foi saudado como uma grande voz e uma nova revelação por autores mais estabelecidos como José Eduardo Agualusa, Walter Hugo Mãe e mesmo Antônio Lobo Antunes. Este Maria dos Canos Cerrados é a primeira de suas obras lançadas no Brasil por uma coleção chamada Coleção Gira, da editora Dubliminense, que também já lançou o livro de Afonso Cruz, que nós já falamos por aqui. Maria dos Canos Cerrados é uma fantasia de revolução e vingança com uma pegada pop, elementos de thriller de ação, muito nonsense e que ao mesmo tempo ainda encontra espaço para ser uma sátira muito aguda e mordaz a um Portugal em crise econômica, em uma recessão paralisante, mesmo após anos de promessas de crescimento econômico atrelados ao status do país junto à comunidade europeia. A força motriz da trajetória da personagem Maria, a protagonista do romance, parece ser menos um ímpeto revolucionário e mais um tédio exacerbado. Maria vive uma relação amorosa tumultuada com um gigolô que passa a maior parte de seu tempo em outra cidade, dedicado a ganhar dinheiro atendendo a senhores de idade. Ela também trabalha em uma fábrica que está em plena crise financeira como secretária de uma gerente que costuma desaparecer nos momentos mais inconvenientes e principalmente nos momentos em que precisa colocar as contas da fábrica em dia. Um dia, após sair com um outro rapaz como uma vingança pela desatenção do namorado ausente, ela é levada a um clube de tiro de frequência e reputação duvidosa e ali descobre um lugar com o qual ela se encanta, levando inclusive outras amigas para passar o tempo treinando tiro. Quando o fechamento da fábrica se torna iminente, os demais funcionários, os operários, tentam montar um sindicato para de alguma forma tentar assumir o controle da empresa e recuperá-la, algo a que Maria se junta, mas por não ter muito o que fazer depois que a sua chefe desapareceu, do que por um certo ímpeto pelos seus direitos. Até que o uso de uma espingarda e de alguma ousadia parecem pintar no horizonte como uma alternativa possível de ação contra todo esse cenário estagnado que se transformou a vida da personagem. Narrado como um conjunto de cartas ou mensagens que a protagonista escreve para esse gigolô, seu namorado, as mensagens dão conta não apenas das queixas pessoais de Maria ou mesmo da satisfação que ela sente depois das raras visitas do namorado, mas da própria evolução da sua história até ali. Essas mensagens escritas em primeira pessoa têm uma linguagem vigorosa, no qual a norma culta é a todo momento invadida por expressões de uma oralidade bela e bruta dos subúrbios. O resultado é uma prosa vibrante que faz um retrato satírico devastador de uma juventude portuguesa a qual foi prometido um futuro de muita prosperidade e que se encontra no momento num período de encruzilhada devido à desagregação completa da economia do país e dos problemas que isso acarreta e da falta de perspectiva que isso gera, principalmente para a geração de Maria, uma geração jovem que foi ensinada a sonhar muito alto, mas que talvez só consiga aquilo que quer por meio de explosões de violência. Gente, esse foi o nosso Admirável Mundo Livro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das recomendações. Se vocês forem atrás da lista e encontraram algo interessante, partilhem com a gente a sua opinião nos comentários, digam o que vocês acham. Muito obrigado pela audiência. Curtam o nosso conteúdo, considerem aí assinar o canal para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo. Muito obrigado novamente pela atenção de vocês. Até a semana que vem e boas leituras!